ver. Vendedores. Quantos? Deixa eu ver. Vamos fazer o seguinte, agora todo mundo levanta a mão. Quantos vendedores nós temos aqui? Levanta a mão. Pode levantar, você vai entender. Cadê? Levanta a mão aí. Cadê os que não levantaram? Legal. Sabe por que eu pedi pra você levantar a mão? Porque todos nós somos vendedores. Todos. Não importa se você é empreendedor, se você é empresário, se você é profissional liberal, se você está em CLT. Eu demorei a descobrir isso, mas quando eu descobri, mudou a minha vida. E é por isso que a comunicação entrou de uma forma muito especial. Eu vou explicar para vocês também o momento que eu estou vivendo. Mas vamos quebrar já esse paradigma. Todos nós somos vendedores. E quando a gente se posiciona como vendedor, na nossa área de atuação, independente de onde a gente está, a gente consegue melhorar os nossos resultados. Gente, eu falava desde pequenininho, minha mãe ela trabalhava com vendas, né? Fazia doce caseiro, sabe? Vocês gostam de cocada, doce de leite? Mas a melhor cocada, o melhor doce de leite, a melhor paçoquinha é a da minha mãe. Você desculpa se você faz, mas a da minha mãe é melhor. E aí minha mãe colocava nos pratinhos e saía vendendo na cidade vizinha, né? E daí quando ela estava fazendo, ela fazia de manhã todos os doces e aí ia para a cidade vizinha vender no período da tarde. Então de manhã quando ela estava fazendo, ela falava assim pra gente, ó, se vocês quiserem ganhar uma comissão em cima do pratinho de doce, eu dou um pratinho de doce, vocês vendem aqui na cidade, no meu caso, no meu irmão, né? E aí eu dou um dinheirinho pra vocês, comprar o que vocês quiserem, sorvete, enfim, coisa de criança, né? E aí ali eu tive meu primeiro contato com venda. Eu imaginava que era ali, mas vocês vão entender que foi muito tempo antes. E só que o tempo foi passando e eu criei uma aversão à venda. E aí chegou um ponto que eu estava lá na minha adolescência, juventude já, eu falei assim, eu não sou vendedor. Eu não vendo nem uma caneta Bic se colocar na minha mão. Isso não é para mim. Quantos aqui já falaram isso? Alguém aqui já falou? Sou. Não é para mim isso. Ser vendedor não coloca nada na minha mão que dá certo. Só que daí, anos depois, eu paguei a minha língua. Que eu descobri que eu já era vendedor antes mesmo de eu me ver como vendedor. Inclusive antes do pratinho de doce. Lá pequenininho, eu já era um vendedor e não sabia. E quando eu descobri isso, eu entendi que eu precisava de ferramentas para conseguir vender aquilo que eu fazia e me vender. Porque a gente está se vendendo o tempo todo. Quer ver só? Quantos casados nós temos aqui? Você está com o seu maridão aí do lado, a sua esposa? Quem que está aqui com o maridão do lado? Olha para ela ou olha para ele aí. Fala assim, você se vendeu bem para mim, hein? Aí, depois de alguns anos de casamento, talvez a pessoa fale, vou ter que chamar o Procon, que eu acho que foi propaganda enganosa, né? Espero que não seja o seu caso. Eu não falei isso. Tá gravando, né? Depois a gente apaga esse trecho, tá? Mas, gente, você percebe que tudo é venda? Você foi lá e, né, botou o melhor gel no cabelo. Aquela época era gel, né? Não tinha nem pomada, né? Era Nilux na época, lembra? Você botou a melhor roupa, passou o melhor perfume. E você chegava lá, você não falava dos seus defeitos. Alguém chega atrás de um pretendente ou de uma pretendente falando do defeito? Nossa, eu deixo roupa jogada em cima da cama, enfim, o que mais que a gente faz de errado aí? A toalha em cima da cama molhada, a roupa jogada pro meio da sala, a calça eu chego, deixo pendurado na mesa na mesa da sala mesmo, né, que a gente janta, ou o sapato, eu pego tiro, jogo aquela meia do futebol, sabe aquela meia bem cheirosa? Deixo jogado o meião ali pelo meio da casa. Quem fala isso? Ninguém fala isso. A gente apresenta as nossas melhores características, aquilo que a gente tem de melhor. E aí você vem me falar que você não é vendedor. Não é uma incoerência? Sim ou não? Não vai ter incoerência. Então vocês vão entender que a gente precisa desenvolver a nossa comunicação porque a gente está vendendo o tempo todo. Mas antes eu queria compartilhar com vocês, antes de entrar no conteúdo propriamente dito, eu queria compartilhar com vocês o momento que eu estou vivendo. Estou vivendo um momento de transição profissional que eu jamais imaginei que eu iria viver. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu não falava. Até os 5 anos de idade. É engraçado, né? Porque o meu lema hoje é esse. Deus levantou um menino que não falava para ajudar pessoas através da comunicação. Para comunicar o evangelho também. Até 5 anos eu não falava. E eu vivia em médicos, né? Eu vivia em fonoaudiólogos, eu vivia em otorrino, eu vivia em psicólogos. Eu tenho, inclusive, flashes da infância
eu nos consultórios, psicólogos e tudo mais. Só que eu não melhorava. A cada dia que passava, eu piorava. Até que, diga a pessoa que está do seu lado, até que, quando acontece um até que, aí é a virada de chave. Milagre acontece na nossa vida, né? A gente estava na nossa igreja, lá no interior aqui do nosso estado, e aí veio um pastor do Rio de Janeiro que não conhecia a cidade, não conhecia a minha família, e ele ministrou lá um congresso, e no final do congresso ele pegou e chamou a minha mãe. Eu falei, ei, você, vem aqui. A minha mãe foi, né, sem entender o que estava acontecendo, e ele pegou e falou assim para ela, irmã, Deus está curando seu filho hoje. Deus está curando seu filho hoje. Deus me mostrou que vai usar ele com o microfone na mão, na vida ministerial e na vida profissional. Aos 5 anos de idade, minha mãe recebeu essa palavra. Minha mãe era recém-convertida, era nova de igreja, apesar de estar numa família cristã. Minha mãe não sabia o que era isso, não entendia. Minha mãe, né, na sua inocência, digamos assim, ou na sua inexperiência, maturidade na fé, ela perguntou: Ah, pastor, amém, né? Tal, aquela coisa. Mas amanhã, na segunda-feira, eu tinha uma consulta, né, na psicóloga. Amanhã ele tem uma consulta na psicóloga. E aí, o que eu faço? Aí o pastor foi muito esperto, né? Ele falou assim, irmã, Deus curou o seu menino. Agora, o que você vai fazer a respeito disso, aí é com você. Minha mãe foi naquela consulta, e eu ainda não estava falando, tá? Não foi instantâneo. Minha mãe foi naquela consulta com a psicóloga e chegou lá decidida e falou para a psicóloga, ó, eu tô tirando o meu filho, tô tirando o Eduardo aqui da terapia, tudo, tratamento, porque ele foi curado por Deus. A psicóloga olhou para mim, eu tava do mesmo jeito, né? E aí a psicóloga, imagina, hoje ser crente é bacana, né? Você posta na rede social, a galera curte, compartilha os cortes, né? Hoje ser crente tá na moda, mas na época, gente, era uma luta. Quem é mais antigo aqui sabe disso. E aí a psicóloga falou: você tá ficando louca, só pode ser maluca. Seu filho tá aí piorando a cada dia que passa e você vem falar que Deus curou seu filho? Você vai assinar um termo de responsabilidade aqui, se responsabilizando pelo absurdo que você tá fazendo, tal. A mãe pegou o papel lá, assinou o papel, nem sabia o que estava fazendo, né? Assinou o papel e voltou para casa. Eu ainda não estava falando. E minha mãe, depois de alguns dias, eu ainda não estava falando. Minha mãe orou ao Senhor, falou assim: Deus, se o meu filho realmente foi curado, como o Senhor falou, no dia que ele for se batizar, porque na igreja que a gente era, na igreja metodista, tinha o batismo e tinha a profissão de fé. Então a gente era batizado e depois você ia fazer uma declaração de fé pública na frente da igreja, né? Então ela falou assim, ó, no dia que ele for batizado por a profissão de fé, eu vou colocar ele todo de branco. Até cueca, meia vai ser tudo branco. Para a hora que a pessoa bater o olho, ela me perguntar e eu falar assim, porque foi Deus que curou ele. E aí ela fez esse voto com o Senhor e eu continuei sem falar. E aí, alguns dias depois, estava lá uma moça, né, que tocava violão na frente da igreja, do louvor. E aí, do nada, eu peguei e cheguei. Eu acho que ela estava tocando lá, eu gostei, né? Cheguei e aproximei dela. Fiquei olhando para ela. Chama Luciane o nome dela. Aí ela falou assim: Du, você quer cantar? Aí eu acho que eu balancei a cabeça. Aí balancei a cabeça para ela e tal. Ela, eu vou te ensaiar. Eu vou te ensaiar então. Daí ela começou a me ensaiar e foi assim que a minha voz saiu. Só que eu era tão tímido que eu cantava de costas para a igreja. Então era assim, né? Ela estava aqui de frente, ela tocando de frente, eu de costa. Porque quem me conhece sabe que eu sou tímido, né? Então, para estar aqui é um milagre mesmo. E aí ela estava lá, eu de costa, até o momento que eu fui ficando confiante, confiante, e sentia vontade para ficar de frente para a igreja. Comecei a liderar a molecada também, quando tinha apresentação de criança, era eu que estava lá na frente. Até no meu Instagram tem algumas fotos para vocês verem. E Deus fez esse milagre. Então, estar aqui hoje não é simplesmente uma profissão. Estar aqui hoje, para mim, é um chamado. E aí, quando eu comecei a fazer a faculdade de comunicação, eu não tive dúvida nenhuma de que era isso. Sempre falei, desde pequenininho. Quando eu comecei a fazer a faculdade de comunicação, eu não imaginava que eu ia trabalhar em TV. Eu sabia que eu ia trabalhar com jornalismo, mas não sabia que eu ia trabalhar em TV. E aí,
a TV entrou na minha vida de um jeito inesperado, eu curti, deu tudo certo, e eu fiquei a minha vida inteira em TV. Eu queria trabalhar em jornal impresso. Graças a Deus, não trabalhei em jornal impresso, porque hoje a gente sabe o que está acontecendo aí, né? Quem que compra hoje, né, jornal impresso, né? Lembra do Domingão, que vinha aquele calhamaço? A esposa jogava até, né? Tava brava, jogava aquele calhamaço na cabeça do marido, né? Quando não ajudava a lavar a louça, né? Espero que vocês não tenham feito isso também. Mas era daquele jeito. Eu fui pra televisão e fiquei. Então, esse ano, eu tô completando 20 anos de jornalismo. E aí, a minha ideia era aposentar no jornalismo. Falei assim, eu vou, né, vou crescendo, vou subindo de função, mas é o jornalismo que eu quero para mim. Até o momento que, há 2 anos atrás, eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de pessoas, comecei a trabalhar em comunicação. Porque eu sempre tive em mente que a minha missão de vida não era simplesmente eu estar na comunicação, mas era eu levar a comunicação para pessoas que não são da comunicação. Empresários, empreendedores, profissionais, que muitas vezes tinham uma dificuldade, estavam travados e que precisam dessa ferramenta para conseguir se conectar com pessoas, melhorar resultados, vender mais. Eu sempre tive isso dentro de mim, só que eu não podia fazer. Hoje eu posso falar aqui que eu não podia fazer, porque antigamente não podia, né? Mas hoje eu posso. Então nós não podíamos. Até que há uns 2 anos atrás houve uma brecha e aí eu comecei a estruturar o meu negócio. Comecei a fazer mentorias, comecei a desenvolver treinamentos e nas empresas, comecei a fazer palestras nas empresas e palestras abertas nas cidades também. E aí as coisas começaram a crescer, aquilo começou a ganhar meu coração, a tal ponto que alguns meses atrás eu olhei para mim e eu falei: "O que está acontecendo comigo?" Porque eu chegava no meu antigo trabalho e eu pegava e falava: "Poxa, eu não estou mais tão feliz quanto eu estava antes. Os meus olhos não brilham mais aqui. Eu não me sinto mais tão realizado e tão feliz como eu estava antes." E aquilo para mim foi uma crise gigantesca, porque eu não estava preparado para encerrar um ciclo. Eu não estava preparado para encerrar um ciclo. Tanto que teve alguns dias de manhã lá que eu achei que eu estava tendo uma crise de ansiedade. Sabe quando você começa a sentir aquela angústia? Chegava lá, comecei a sentir uma angústia assim. Eu falei: "Gente, o que está acontecendo comigo?" Eu ligava para minha esposa, ela ora comigo, porque eu não sei, da minha vontade é sair correndo daqui. E aí, até que eu estava um dia mal, né? E aí eu fui para um treinamento numa empresa. E eu, no caminho, né, de ida, eu falei: "Gente do céu", eu falei para Deus, né? Eu falei: "Deus, o que eu vou oferecer hoje para essas pessoas nesse treinamento? Porque eu tô mal, tô me arrastando, tô angustiado, tô assim, né? Tô aos cacos." E eu senti Deus falando comigo: só vai que você vai ver o que vai acontecer." E aí eu fiz a palestra, fiz lá o treinamento, e foi aquele resultado assim impressionante, as pessoas felizes, as pessoas, sabe, receberam de uma forma super aberta, né? Vieram dar o feedback depois. E aí eu estava voltando de carro desse treinamento, estava voltando para casa, e o Espírito Santo falou assim para mim: "O seu ciclo na TV, ele acabou. E eu estou te levando para um outro lugar. Você precisa simplesmente obedecer. Você precisa obedecer. Eu estou te levando para uma nova estação. Eu estou te levando para um novo ciclo. O que você tem que fazer é simplesmente obedecer." E aí, de repente, começa aquele monte de coisa na cabeça, né? Meu Deus, mas eu trabalhei minha vida inteira CLT. Quantos aqui trabalharam a vida inteira CLT? Deixa eu ver. Né? E aí tem toda aquela segurança que a gente sabe, né? O salário no dia 5 ou no dia 1º, dependendo do que você recebe. Há plano de saúde, né? Você se preocupa, meu Deus, e agora, né? Plano de saúde, né? Eu tenho 2 filhos. E Deus, o senhor tá ficando louco. O senhor só pode estar ficando louco, porque assim, nessa altura da vida, 40 anos, eu achei que eu ia estar caminhando para uma outra realidade. E aí Deus fala: "Você planejou uma coisa, mas os meus planos são muito melhores do que os seus. Você pensou algo, mas os meus pensamentos para você são muito maiores e muito melhores." Eu falei: "Deus, eu ainda não estou pronto, mas vou ficar. Eu vou ficar pronto." E aí eu comecei a tomar algumas decisões, comecei a conversar com a empresa já sobre isso. Durante um ano a gente já vinha conversando sobre isso, até o momento que nesse começo do ano, eu voltando de férias, eu sempre voltava de férias com saudade, né? Eu falo, um termômetro
de satisfação no trabalho é quando você volta de férias. Você volta feliz, que aquilo realmente faz sentido para você. Agora, se você volta se arrastando, fala, poxa, não deu, né? 30 dias de férias, você volta e fala, nossa, eu queria mais 30, mais 60, algum problema tem. E foi o que aconteceu comigo. Aí eu peguei, tava lá aquele desconforto. Eu peguei, entrei na sala da minha diretora e falei, eu preciso decidir a minha vida, eu preciso dar esse passo. Aí ela, chorando, pegou e falou assim, você tem certeza, né? A gente gosta tanto de você, você faz um trabalho tão bom, é tão legal estar aqui com você e tal. Você já pensou em tal coisa? Eu falei, não, eu já pensei em tudo. Mas eu preciso dar esse passo porque eu preciso de uma nova estação na minha vida. E aí Deus usa pessoas completamente improváveis, né? Lembra de balão? Deus usa pessoas completamente improváveis. Se a gente tem dúvida, essas pessoas são usadas por Deus, inclusive, para nos trazer certeza. E aí ela pegou e falou assim, Edu, eu estava vendo esses dias lá no seu Instagram, você ministrando na igreja, né? Eu peguei, olhei e falei, nossa, olha o Edu, você nasceu para isso. Aí eu falei, Deus, até ela, Deus, até ela. E aí eu tomei essa decisão, a decisão definitiva, né? A saída. Então, há 2 semanas, mais ou menos, foi que eu saí da TV e agora eu estou vivendo esse momento de caminhar sobre a palavra que Deus me deu. Agora, como empreendedor da comunicação, trabalhando com treinamentos de comunicação para diferentes profissionais, para vendedores, para profissionais liberais, para empresários, para equipe de liderança, equipe de vendas, equipe de atendimento. Então, agora eu levo a comunicação para todas essas áreas, para cumprir o propósito de Deus e principalmente também levando o evangelho a todo lugar. Eu falo assim, essa imagem até que o apóstolo Edu colocou aqui, que é tão consolidada, as pessoas me reconhecem em todo lugar, eu falo que é uma isca, né? As pessoas muitas vezes, elas vão até um local onde eu vou estar, em uma cidade, uma igreja, para ver o Eduardo. E aí o que eu falo? Elas vão para me ver e aí eu abaixo e elas veem Jesus aqui. Então, para vocês entenderem o momento profissional e o momento ministerial que eu estou vivendo hoje. E não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Irmãos, assim, vocês que estão no negócio, vocês que estão na sua empresa, vocês que estão tocando o trabalho de vocês, vocês têm que enxergar que aquilo que vocês fazem é o ministério de vocês. Ah, Eduardo, eu costuro. Ah, Eduardo, eu vendo. Ah, Eduardo, eu lavo louça. Eduardo, eu cozinho. Aquilo que você faz precisa glorificar a Deus. E a gente precisa da direção de Deus para tudo aquilo que a gente faz. O problema é que a gente consulta Deus e o mundo. A gente paga, já vi gente pagando R$ 30.000 para fazer uma mentoria. R$ 30.000. A gente faz cursos, a gente faz formações. Tudo isso é bom. Ok, gente? Fazer curso, você buscar ferramentas, isso é excelente. Eu estava com o Natan, inclusive, a semana inteira, das 9 da manhã até as 9 da noite. O Natan é um guerreiro, né? Ficou comigo a semana inteira e está aqui me ouvindo de novo. A gente está fazendo um curso como alunos essa semana, né? Então, isso tudo é muito importante. Só que eu preciso dizer uma coisa para você. Você paga 10, 20, R$ 30.000 para ter acesso ao conhecimento de um profissional. Mas você paga o preço para estar na presença de Deus e receber direção de Deus para o seu negócio? Isso mostra as nossas prioridades. Isso mostra onde a nossa vida está firmada. Isso mostra onde que está a nossa esperança. A gente quer ouvir todo mundo, mas a gente não para ouvir Deus. A gente confia naquilo que o homem pode nos dar, mas a gente não confia na direção de Deus. E aí, nesse momento de transição profissional, algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim, nossa, Eduardo, como você é corajoso. E aí eu peguei alguns dias, eu fiquei ouvindo aquilo, né? Nossa, será que eu sou corajoso, né? Eu corajoso? E o Espírito Santo falou assim para mim, mais do que coragem, eu quero de você obediência. Porque coragem sem obediência não resolve nada na sua vida. Pelo contrário, só traz BO, só traz problema para você. E aí eu quero compartilhar com você um texto que está lá em
Números 9, do 15 ao 23. Eu vou ler aqui com você, se você não trouxe sua Bíblia, não tem problema, tá? Mas eu quero compartilhar esse texto com você, que diz muito sobre isso, sobre o seu negócio, inclusive. Diz assim, Números 9, a partir do versículo 15. Diz assim: No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã seguinte. Assim acontecia sempre. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandado do Senhor, acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, eles permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte. Quando pela manhã a nuvem se erguia, eles punham-se em marcha. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre eles, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas quando a nuvem se erguia, eles partiam. Segundo o mandado do Senhor, acampavam, e segundo também o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por meio de Moisés. É impressionante o quanto esse texto repete, segundo o mandado do Senhor, segundo a ordem do Senhor. O povo de Israel, ele se movia no deserto, não pela sua vontade, não pela sua coragem, mas pela ordem do Senhor. O Espírito Santo me falou isso. Não é sobre você ir para um lugar novo. Às vezes, olha aqui para mim, às vezes você como empresário, você como empreendedor, você acha que um ato de coragem é você sair do lugar que você está para você ir para outro lugar, fazer alguma coisa que você nunca fez, atingir um faturamento que você nunca alcançou, você lançar um produto que você não tinha lançado, isso para você é um ato de coragem. Mas esse texto está dizendo que um ato de coragem é você estar no lugar e você fazer aquilo que Deus te mandou fazer. É interessante, porque imagina o povo no deserto, eles estavam caminhando naquelas condições extremas. A gente sabe que o deserto é extremamente quente durante o dia, frio à noite, por isso que a nuvem acompanhava o povo. E eu imagino que eles queriam chegar logo na Terra Prometida. Se fosse por eles, eles já saíam marchando o tempo todo para chegar o mais rápido possível. Só que era a nuvem, era a presença que determinava o ritmo, o lugar onde eles estariam. Então, se a nuvem se movia, eles se moviam. Se a nuvem parava, eles paravam. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, ele não se move porque ele cansou do lugar onde ele estava. Ah, Eduardo, Deus ele está se movendo daqui para lá porque Deus está entediado. Deus cansou. Gente, Deus fica entediado? Deus se cansa? Não, isso é pra gente. Isso é pra gente. Mas Deus se move de lugar, sabe por quê? A presença de Deus se move de lugar para que você saiba que você precisa se mover do lugar onde você está. É por isso que a presença de Deus se move de lugar. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu vi, a presença de Deus estava em outro lugar. Ela sinalizou para mim, agora você precisa ir. Só que não é um ato de coragem apenas. É um ato de obediência. Porque muitas vezes Deus fala para a gente marchar. Deus fala para a gente mudar. Deus fala para a gente viver o novo. Mas tem vezes que Deus vai falar para você, ó, finca o seu pé no chão e fica aí. Porque eu quero que você fique no lugar onde você está. E aí você, eu tenho que viver o novo. Hoje é muito lindo, né? Eu tenho que viver o novo, eu tenho que fazer o extraordinário. Eu tenho que... Mas é isso que Deus quer de você? O mentor falou. Eu sou mentor também, tá, gente? O coach falou. O profissional XY falou. Seu pai falou, seu marido falou. Deus falou para você se mover? Eduardo, mas é corajoso se mover, né? Pode até ser corajoso, mas o corajoso sem obediência é simplesmente um aventureiro.
não é um homem de fé. Vou repetir para você. O corajoso sem obediência é um aventureiro, é um irresponsável. Se Deus mandou você se mover, se mova. Mas se Deus mandou você ficar, fique no lugar onde você está. Porque não é sobre coragem, é sobre obediência. Se Deus mandou você ficar naquele lugar fazendo o que você está fazendo hoje, Ele vai te fazer frutificar naquele lugar. Mas se Deus te mandou ir para outro lugar, para uma nova estação, para você viver algo que você nunca viveu, marche! Caminhe na direção do propósito de Deus. Porque é lá que Deus vai fazer você frutificar. Larga de ser um banana. Larga de ser um covarde. Larga de olhar para você. Apenas caminhe. E você fala, Eduardo, mas quanto tempo que Deus vai pedir para eu continuar aqui nesse lugar? Tá tão difícil. É deserto. Você viu ali no caso da nuvem, que a nuvem, às vezes, ela estava... De um dia para o outro, ela se movia. Mas, às vezes, passavam semanas, meses. Ou até mais tempo, o texto diz. Que a nuvem ficava parada. Eu imagino o povo falando, temos que caminhar. Temos que marchar, temos que ir. Chega de deserto, quero terra fértil. Como muitas vezes a gente quer fazer com o nosso negócio. Mas Deus tá falando, seu tempo não é o meu tempo. Você enxerga coisas momentâneas, você enxerga o hoje, a sua visão é limitada, mas eu enxergo. Eu tenho uma visão de futuro para você. Só que a gente precisa conhecer a vontade de Deus para nós. A gente paga dinheirão para estar num congresso, numa imersão, para receber ferramentas, só que a gente não paga o preço para estar com ele. Para receber direção eterna. Porque a minha direção como mentor para você, às vezes pode te fazer errar. Qualquer mentor, por mais que ele se esforce para entregar algo bom para você, às vezes para você aquilo não vai dar o resultado que você espera. Mas existe um que nunca erra, que nunca falha. E esse, que é único, é o nosso Senhor Jesus. Mas como que, Eduardo, eu consigo ter a direção de Deus para mim? Como que eu consigo ouvir a voz de Deus? Como? Andando com Ele. Você fica lá numa imersão das 9 da manhã até as 9 da noite. Mas para ficar 15 minutos do seu dia, para você ler a palavra, orar, você não consegue. Ah, Eduardo, eu não tenho tempo. Não é que você não tem tempo, é que você não tem prioridade. Você não reconhece isso como importante. Porque quando a gente reconhece que é importante, a gente faz o que for preciso para a gente viver aquilo. Eu não podia fechar a minha agenda para fazer esse treinamento que eu fiz com o Natan essa semana. Não podia. Tinha muita demanda. Só que era tão importante para mim que eu fui lá e fiz o quê? Fechei a agenda inteira, mandei mensagem para todo mundo falando, gente, eu não consigo resolver atender ninguém, porque eu estou em curso. Quantos de nós fecharíamos a nossa agenda para ouvir a Deus um dia inteiro? Ou 2 dias inteiros, 3 dias inteiros, 4 dias inteiros, uma semana inteira? Quantos de nós? Sejam sinceros. A gente confia em homens. Não confia verdadeiramente na direção de Deus. E é por isso que a gente quebra tanta cara. É como você pular de paraquedas. Não sei que quando já pularam, alguém já pulou de paraquedas? Não me chame, tá? Eu não vou. Você vai sozinho. Admiro, viu, quem tem essa coragem. Mas lá, para você pular de paraquedas, não é simplesmente você chegar, e imagina a Keiko pode falar aqui, não é você chegar lá e simplesmente subir no avião e pular. Não tem lá o treinamento, Keiko? Não sei como faz, né? Você pega, deita lá no chão, você faz o movimento, né? Como que é? Mais ou menos assim, né? Não é ridículo igual eu fiz aqui, né? Mas mais ou menos isso. Você vai lá, né? O pé para frente, não sei como que é, mas, enfim. Você recebe todo o treinamento para você chegar lá e fazer. Exige coragem você chegar lá em cima e pular do avião? Sim. Mas exige, sobretudo, obediência. E se a pessoa não seguir as orientações que forem dadas, ela vai se estrepar, ela vai ter problemas durante o voo, durante o pouso. Então ela precisa seguir o que ela aprendeu lá embaixo. Agora, quantos de nós estamos pulando do avião, atropelados, afobados, sem ao menos passarmos pelo treinamento, de ouvirmos as instruções de Deus para a nossa vida, para o nosso negócio? Quantos de nós, irmãos? E aí a gente cai lá no chão, estribuchado, e a gente fala, ai,
Não sei porque acontece só comigo isso. Tudo dá errado para mim. Ai, Deus não está comigo. Aí deve ter sido o gato preto que passou na frente do meu carro ontem. Aí o meu signo disse que... Toma vergonha na sua cara, desculpa falar, mas toma vergonha na sua cara. Como que você ouve a voz de Deus? Você ouve a voz de Deus andando com Deus. Ah, Eduardo, eu preciso que você profetize sobre a minha vida. Você traga, fala, sim, diz o Senhor. Aí eu vou saber. Sim, Deus usa profetas. Nós estamos aqui, inclusive, numa escola apostólica profética. Deus usa homens de Deus para trazer palavra de Deus para você. Só que eu posso te falar um negócio? Deus, ele também quer falar com você. Deus, ele quer falar com você. Para de terceirizar a sua fé. Se o profeta não falar, Eduardo, eu não sei o que vai acontecer. Vai lá para o secreto. Ande com ele. E você vai saber o que Deus tem para você. Não espere sinais, não espere palavras. Quando a gente anda, a gente é tão próximo, a gente sente tanto, a gente está tão conectado, que a gente sabe exatamente aquilo que a gente tem para fazer. Quer ver só? De novo, marido e esposa aí. Você não precisa, muitas vezes, que o seu marido ou que a sua esposa fale o que ele está sentindo. Se aconteceu alguma coisa, não gostou, enfim, se pisou na bola, simplesmente pelo olhar você sabe, não é verdade? Se eu olhar para você agora, eu posso ver o seu olhar e falar assim, poxa, tá com fome. Às vezes você tá com vontade no banheiro. Eu tô achando que você tá com fome, porque eu não tenho intimidade com você. Mas já viu o marido quando fala alguma coisa que não deveria falar? A esposa só dá aquela olhadinha assim. Só acontece comigo? Vocês também acontecem, né? Não precisa falar, gente. É só olhar. Deu aquela olhadinha, aí você já sabe. Fechou o tempo, né? Você não deveria ter falado aquilo. Ou não deveria ter feito aquilo. Ou então quando você fala que você vai jogar bola a semana inteira, né? Chega lá, o maridão, né, principalmente os recém-casados, né? Quer jogar bola segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí ele chega lá, tá com a chuteira na mão para sair de novo, depois de jogar a semana inteira, não passar um minuto com a esposa. A esposa precisa falar alguma coisa? Só olhar. Deu aquela olhada, você já sabe. Né? Já sabe o BO que vai ter. Gente, com Deus é assim. Se você está distante de Deus, você nunca vai saber o que Deus quer de você. Você vai precisar de pessoas para direcionar você. Você vai ser refém de pessoas, dependente de pessoas. Ah, Eduardo, deixa eu sentar aqui na frente, que quem está aqui na frente tem chance de receber mais, né? Meu Deus, tô aqui. Aí você chega atrasado, você fica lá no fundo e fala, ai, Deus não vai falar comigo hoje. É como eu que não te conheço. Eu olho para você, eu não consigo te ler. Mas quem está junto, não precisa ficar falando o tempo todo. Não precisa ficar, ó, faz isso, faz aquilo. Quem está junto sabe o que tem que fazer, sabe o que está sentindo, sabe o que o outro quer. E aí, esse nível de maturidade que a gente precisa ter com o Senhor. Mas isso é só para quem anda. Agora, que risco que a gente corre muitas vezes vivendo e estruturando o nosso negócio sem buscar a direção de Deus. Deus, o Senhor quer que eu esteja ali. Deus, o Senhor quer que eu faça isso. Deus, o Senhor quer que eu leve o meu negócio para esse lugar, para esse rumo. Que perigo que a gente corre. Que frustração que a gente vive. Minha mãe sempre falava, né, para mim. Aquele texto, né? Ela repetia isso exaustivamente. Aquele texto que diz assim, ela falava, filhos, os sinais seguirão os que creem. Não os que creem seguirão os sinais. Porque a gente fica buscando coisas. A gente fica buscando sensações, a gente fica buscando manifestações. Quando Deus quer simplesmente de você, obediência. Quando Deus quer que você esteja com Ele. É isso, gente. É você andar com Deus dia após dia, priorizar a presença de Deus na sua casa, no seu negócio, no seu trabalho, em tudo aquilo que você fizer. E é interessante ver, né? O conceito de fé do Antigo Testamento era o quê? Era missão, sinais e fé. Então, era assim que Deus fazia. Missão, sinais no meio, e depois fé.
Lembra de Moisés, quando Moisés foi chamado para libertar o povo do Egito? Ele estava lá no deserto, né? Tinha matado lá o soldado egípcio, tinha fugido lá para o deserto. E aí Deus fala, Moisés, você vai voltar lá para o Egito, porque eu estou te levantando para você libertar o povo. E aí o que Moisés falou? Tô aqui, Deus, bora. Só chamar, tô pronto. Moisés falou assim, irmãos? Moisés falou, mas eu, Deus? Tem tanta gente melhor, olha o Natan, que bonito, olha a barba do... Tô tentando deixar a barba igual a do Natan, olha só. Deus, olha a minha barba, olha a dele, chama o Natan. E Deus falou, não, é você. Não, mas olha o colar bonito que o... Fulano, como que é seu nome? Olha o colar bonito que o Rodrigo tem. Eu não tenho, Deus. Olha o conhecimento que o Beltrano tem, eu não tenho. Deus falando, é você. Mesmo Deus falando que é você, ou seja, dando a missão para Moisés, Moisés ainda não tinha crido. Tanto que Deus precisou fazer o quê? Sinais para mostrar que estava com Moisés e que ele estaria com Moisés naquela missão. O que Deus faz? Moisés, joga lá o seu cajado, joga o bordão no chão para ver o que vai acontecer. Moisés pegou, jogou o bordão. O que aconteceu? O que aconteceu, gente? Virou uma serpente. E aí Deus falou, pega agora na serpente, Moisés. Olha que coisa, hein? Quem tem medo de cobra aí, ó. Moisés pegou lá e virou o bordão novamente. Aí Deus foi. Um sinal só, às vezes, não é suficiente. Quem vive de sinais, às vezes, um sinal só não é suficiente, né? Precisa de um monte. E, às vezes, mesmo assim, continua duvidando. Moisés, joga água aí no chão. Ele jogou água. De repente, transformou em sangue. Uau. Moisés ainda estava preparado. Mas, Senhor, eu não sou bom de comunicação. Aí, a comunicação de novo. Eu sou bom de comunicação, Deus. Não tem como ir. Como que eu vou falar para um povo numeroso desse jeito? Eu não sei. Não sou bom de oratória. Não me comunico. Imagino Deus falando, que cara chato, né? Que porre que esse tal... Por que eu fui escolher esse, né? Se fosse eu pensaria assim, né? Não Deus, né? E aí Deus falou, tá bom, vou mandar Arão junto com você, que daí Arão vai ser o orador. Arão vai se comunicar com o povo. E aí botou. E aí depois que Deus fez tudo isso, depois que Deus manifestou os sinais, Moisés, ele creu. Então qual foi o processo? Missão, sinais e fé. Só que no Novo Testamento, como que funciona, gente? O Novo Testamento é um espelho da fé de Abraão. Eu vou dar um spoiler aqui. Como que é no Novo Testamento? É nessa mesma sequência? Ou muda alguma coisa? Como que é? Missão, fé, sinais. Vamos dar um aplauso para ele aqui. Foi, olha. Você não colou aí no Google não, né? Ah, tá anotando. Achei que ele tinha jogado no Google para ver, né? Parabéns, viu? Então é missão, fé e sinais. A fé, ela entra antes dos sinais. Deus deu uma missão para você, o seu trabalho é uma missão. Você não tem que esperar sinais para se mover. Ou você não tem que esperar sinais para você continuar onde você está. Você primeiro tem que crer. Essa é a fé de Abraão. Não foi assim com Abraão? Quando Deus falou, ó, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Teve algum sinal para Abraão sair? Não, ele simplesmente foi. Missão, fé e sinais. E onde está isso na Bíblia? Abra aí comigo também. Último texto para a gente ler. Lá em Marcos 16. Palavras de Jesus, tá? Marcos 16, do 15 ao 18. Vou ler aqui já junto com você. Diz assim, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. O que é isso, gente? O que é isso? Diga comigo, missão. Isso é missão. Aí ele chega. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, o que vai acontecer? Será condenado. O que é isso? Vixe, bugou agora, hein? O que é isso? São sinais? Isso é fé. Então, saímos da missão, fomos para a fé. Aí logo depois Jesus continua dizendo, esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O que é isso?
Aí tá fácil, que o próprio Jesus disse, se errar, pelo amor de Deus. Aí vou internar todo mundo aqui agora. Sinais. Missão, fé, sinais. E você esperando sinal para fazer. Aí, Eduardo, o profeta vai falar. Ai, vai aparecer alguma coisa aqui, Eduardo. Nossa, eu acho que vai chegar alguém que vai estacionar do meu lado do meu carro e vai falar, assim diz o Senhor. O modelo de fé do Novo Testamento é esse, é a fé de Abraão. A gente se move não por aquilo que a gente recebe, pela palavra que a gente recebe, por aquilo que a gente vê. A gente se move pela fé que nós temos. Porque quando nós estamos com Ele, nós sabemos o que Deus quer, nós sentimos paz em cima daquilo que Ele quer. Então é isso que você tem que fazer. Não foi assim com o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi pregar na Ásia, o Espírito Santo falou o quê? Vai não, querido. Você vai para outro lugar. Mas para a Ásia você não vai. Você fala, nossa, Eduardo, como o Espírito Santo é cruel, a Ásia não precisava receber o evangelho. Os estudiosos bíblicos dizem que depois Pedro passou pela mesma localidade e a região e evangelizou esses povos. Mas não era para Paulo ir para aquele lugar naquele momento. Era para estar em outro lugar. O que é isso? Obediência. Porque coragem sem obediência é BO. Quem tem coragem, mas não tem obediência, é simplesmente um aventureiro, um irresponsável, que está fazendo o que quer, do jeito que quer, e vai colher o resultado que não quer. Traz isso para o seu negócio. Mas eu repito, para você saber a direção do Espírito Santo para você, para o seu negócio, você precisa passar tempo com ele. Você gasta 12 horas do seu dia para fazer um curso, para estar com uma pessoa que é falível, uma pessoa que é limitada, uma pessoa que é restrita, uma pessoa que a jornada dela vai terminar aqui, nessa terra, mas você não gasta 15 minutos do seu dia para ouvir aquele que é o criador de todas as coisas.